Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Não, bota fundo musical não, gente. Se não tiver teclado, pode deixar sem. Pode deixar sem. Obrigado. Salmo de número 50, a partir do versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: escuta, meu povo, eu vou falar, vou testemunhar contra ti, Israel. Eu sou Deus, teu Deus. Não te repreendo pela falta de sacrifícios, nem pelos holocaustos, pois trazes as suas oferendas dias após dias. Contudo, não tenho necessidade de nenhum novilho dos teus estábulos, nem de bodes dos seus apriscos, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves das montanhas, e os répteis do campo me pertencem. Se eu tivesse fome, não o diria a ti, pois a mim pertence o mundo e tudo que nele contém. Por acaso comerei carne de touros e beberei sangue de bodes? Como sacrifício, oferece a Deus a tua ação de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia do perigo, e eu te livrarei, e tu me darás glória. Amém? Feche os seus olhos, coloca a mão na sua mente. Fala assim comigo: Espírito Santo, nessa noite eu oro a Ti, leva a minha mente cativa a mente de Cristo, que haja pensamentos de paz e não de mal, que todo ladrão da minha consciência, todo dominador de mente, saia desse ambiente, saia da minha mente. A minha mente pertence ao Senhor Jesus. Coloca a mão no coração, fala assim: Espírito Santo, eu te autorizo a trocar o meu coração. Dai-me um coração de carne, sensível à tua voz, à tua palavra. Que a semente caia no meu coração e produza frutos permanentes. É o que eu te peço. Amém e amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Bom, queridos, o salmo aqui que nós acabamos de ler, de número 50, se você for olhar aí bem, eu não sei se na sua Bíblia está assim, mas na minha tem um cabeçalho. Nesse cabeçalho está escrito: a essência da adoração a Deus. E logo embaixo está assim, ó, Salmo da família de Asaf. Alguém está assim na Bíblia? Alguém está assim? Ó, 1, 2, 3, 4. Você vai entender o porquê que esse nome está em destaque aqui. Primeiro, eu quero explicar um pouco sobre o que é o Salmo. O Salmo, ele faz parte de uma galeria de livros bíblicos que é considerado de livros poéticos. Além de Salmos, você tem Cantares de Salomão, você tem Provérbios, que são livros chamados pelos judeus de livros poéticos, né? Onde você encontra de verdade declarações muito profundas de homens que serviam ao Senhor com as suas vidas, né? E por aí vai. Então o livro de Salmos, ele é muito admirado pelas pessoas, né? Existem muitos pastores que costumam fazer com a igreja uma sequência de leitura de Salmos, e outros montam até estudos sobre Salmos com temas tipo dia de angústia, qual o salmo que eu vou ler para Deus me livrar da angústia, né? Para que haja prosperidade na minha casa, qual os salmos que eu vou ler para que Deus possa prosperar a minha casa, para Deus guardar a minha família. Eu estou percebendo que a minha família está sendo muito atacada, então para Deus guardar a minha família, quais os salmos que eu vou ler? E há muitas pessoas, né, não entre nós, talvez entre nós, que lá na sua estante tem uma Bíblia aberta, e está aberto justamente no capítulo 91, que ali
Por que as pessoas deixam aberto no capítulo 91? Porque o capítulo 91 fala do esconderijo de Deus e da proteção de Deus sobre as nossas vidas. Você quer lembrar? Vamos lá, bota aqui para os irmãos lembrarem. O capítulo 91 de Salmos vai dizer o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Vai, em quem eu deposito toda a minha confiança. Pode passar mais um pouquinho. Ele te livrará do laço do inimigo, ardiloso e da praga mortal. Isso aqui é uma outra versão, né? Eu sei que tu está acostumado com a versão, bota a versão Ferreira de Almeida, que o pessoal está mais acostumado. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Passa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas te confiarás, e a sua verdade será o teu escudo, e por aí vai. Então, as pessoas deixavam esse salmo aberto, pedindo a Deus proteção para a sua casa, pedindo proteção para a sua família. E quando você queria que Deus prosperasse a sua casa, qual é o salmo que você deixa aberto? O Salmo 23, que você diz lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pastos, guia minha alma em águas tranquilas, por amor do teu nome, e por ali vai. Então, são salmos tão poéticos, tão profundos, que as pessoas aderiram como uma prática da sua casa. Só que o livro de Salmos, ele é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Porque o livro de Salmos, ele foi escrito por homens inspirados por Deus. Um deles foi Davi, que escreveu a grande maioria dos salmos, cerca de 70 e poucos salmos foram escritos por Davi. Outro, o rei Salomão, que é o homem da sabedoria, foi um homem que escreveu muitos livros, inclusive um livro de receitas medicinais. Então Salomão também escreveu muitos salmos. Existem outros homens. Moisés também escreveu um salmo. Existe um salmo que é destinado a Moisés, quando ele vence os inimigos, né? Josué numa batalha vence os inimigos, e ali eles começam a cantar cânticos de exaltação a Deus. Então tem o salmo de Moisés, e tem uns salmos também desse irmão aqui que nós acabamos de ler, por nome de Asaf. Mas quem era Asaf, né? Quem é esse personagem que a Bíblia está narrando, que muitos de nós não conhecemos, né? Muitos irmãos conhecem aqueles, vamos dizer assim, os mais famosos da Bíblia: Davi, Salomão, Moisés, Josué, né? Os mais famosos, Elias. Quando você vai para o Novo Testamento, você tem ali os apóstolos, você tem Jesus. Então as pessoas conhecem os mais famosos. Mas quem foi Asaf, né? Quem é esse homem? Aonde que ele surge? Por que que a Bíblia menciona alguns capítulos que foram escritos por ele no livro de Salmo? Qual é a importância que ele tem? E o que ele nos ensina? Porque esse é o ponto que nós precisamos entender. O que nós podemos aprender com esse homem chamado Asaf? Eu escrevi algumas coisas aqui e eu quero compartilhar com você. Vamos lá. Este é o primeiro salmo de Asaf. Dentre 150 capítulos que o salmo tem, Asaf, ele escreveu 12 capítulos. Asaf, ele surge nos tempos do rei Davi e de Salomão. Ele e a sua casa ocupavam o ministério de música naquela época. Não só cantavam e tocavam, mas também escreviam canções poéticas para Deus. Um dos casos mais inusitados da vida de Asaf está na inauguração do templo de Salomão. Por que que eu coloquei aqui em destaque uma das coisas inusitadas que acontece na vida de Asaf? Porque o músico naquela época, ele tinha um tempo de serviço no templo. O templo, ele foi erguido, assim como o sacerdote, ele começava o seu serviço com 30 anos de idade. Não foi à toa que Jesus começa a sua vida pública com 30 anos, porque em Jesus se cumpre a lei e os profetas.
Então, uma das leis que cumpre em Jesus, que se cumpre em Jesus, é que ele é o sumo sacerdote. Então, ele precisava iniciar o seu ministério com 30 anos para cumprir o que estava na lei. O músico, segundo algumas histórias paralelas ao texto, ele se aposenta com 50 anos de serviço no templo. Bateu 50 anos, ele começa com 30, com 50 ele para. Só que algo acontece. O que acontece? Davi está prestes a morrer. Davi está idoso. Asaf foi músico pessoal de Davi. E nós sabemos que Davi era extremamente poético, sim ou não? Um camarada pegar uma harpa cristã e escrever: Deus é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me a águas tranquilas. Davi está vendo alguma coisa e ele está compondo algo para Deus. Nós sabemos que Davi era um homem apaixonado por Deus. E Davi, por ser músico, alguém que tocava harpa. Você lembra que ali em 1 Samuel capítulo 16 e 17, que vai falar a história de Davi, quando Saul ficava possesso por demônios, o que os conselheiros de Saul falou para ele? Saul, traga alguém que toque uma harpa, que toque um instrumento, e quando o espírito imundo vier para te oprimir, essa pessoa vai tocar a harpa, e esse espírito imundo vai embora. Aí alguém vai dizer: olha, existe um homem na casa de Jessé por nome de Davi, ele é homem de Deus, ele tem boas palavras, tem boa aparência, e Deus é com ele, e ele toca bem. Então, quando chamam Davi, vai acontecer exatamente dessa forma. Quando o demônio vem para oprimir Saul, a Bíblia vai dizer que Davi começa a tocar a sua harpa, e quando ele começa a tocar o seu instrumento e adorar a Deus, os demônios saem de Saul. Então Davi conhecia de adoração, Davi sabia como tocar em Deus através da adoração. Então Davi, sabendo disso, ele vai escolher alguém para caminhar com ele que tem um coração parecido com o dele. Davi vai escolher alguém que vai caminhar na mesma visão que ele caminha. Então ele vai escolher Asaf. Asaf vai ser músico pessoal de Davi. Todas as vezes que tinha alguma festa em Israel, todas as vezes que o povo vinha para adorar a Deus, lá estava Asaf regendo um coral de músicos. Eram cerca de mais de 200 pessoas que faziam parte do ministério de música dos tempos de Davi. E Asaf é ele que conduzia toda aquela orquestra, todos aqueles músicos. Só que Davi está prestes a morrer. Asaf já está avançado em idade também. Davi, antes de morrer, vai chamar Salomão. É só você ver o livro de Crônicas que vai narrar essa história. Davi chama Salomão, chama seus conselheiros e fala para Salomão: Salomão, eu quis edificar uma casa para Deus, mas Deus rejeitou, porque as minhas mãos derramaram muito sangue. Davi era um homem de guerra, e Deus fala para Davi: Davi, não tem como você edificar uma casa ao meu nome, a sua mão é uma mão suja de sangue, mas eu escolho o teu filho Salomão, ele vai ser aquele que vai edificar uma casa ao meu nome. E Davi, diante de todos os seus conselheiros, fala: Salomão, meu filho, Deus escolheu você para edificar uma casa ao nome do Senhor. Aí olha o que Davi vai fazer. Davi vai chamar Asaf e vai dizer: Asaf, eu dou a você a responsabilidade de preparar o coral, de preparar os adoradores para o dia da inauguração do templo. Só que o que Davi não sabia, e que Asaf também não sabia, era o tempo da construção do templo. Asaf tinha que parar com 50 anos, mas o templo vai sendo construído e demora anos e anos e anos. Asaf vai chegar na idade de 65 anos, irmão. Pela lei, Asaf tem que parar. Pela lei, Asaf tem que pendurar os seus instrumentos musicais, botar a sua voz de molho. E ele não tem mais que tocar e nem adorar no templo. Ele pode fazer na sua casa, mas no templo não. Só que escute uma coisa: só Deus conhecia o coração de Asaf. Só Deus sabia o que estava dentro daquele homem. Chega à idade de 50 anos, ele olha para Davi e diz: Davi,
Já deu 50. Davi fala para Asaf: vai, continua, não para. Asaf completa 51 anos. Olha para Davi e fala: Davi, 51. Davi olha para ele e fala: não para, continua, vai em frente. Davi morre, Asaf completa 55 anos. Olha para Salomão e fala: ei, Salomão, 55 anos. Salomão fala: não para, meu pai falou para você não parar, e eu te digo, não para, segue em frente. Asaf vai completar 57 anos. Vai olhar para Salomão e Salomão vai dizer: não para, porque essa é a ordem que meu pai deu. Meu pai confiava em você, eu também confio em você. Não para, continua, Asaf. 60 anos, a obra sendo edificada. Asaf está preparando o coral. Vai Asaf até Salomão e fala: ei, Salomão, 60 anos, o que eu faço? Salomão olha para ele e fala: não para, eu sei que já se passou 10 anos, mas continua firme no propósito. Sacode essa pessoa que está do seu lado e fala: não importa quanto tempo passou, você precisa continuar acreditando no propósito, na promessa, naquilo que Deus tem na tua vida. Alguém está entendendo isso aqui nessa noite? Uou! Desceu um rolo aqui agora. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: eu não sei quanto tempo a promessa que Deus te fez tem, mas eu quero te falar uma coisa, na autoridade do nome de Jesus: se não se cumpriu ainda, não para. Mas uma coisa eu sei: vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Alguém acredita nisso? Alguém pode glorificar a Deus aí? Aleluia. Orebarachuri andarabaragassúria. Passa-se o tempo, passa-se os anos. Asaf está focado, fazendo aquilo, cumprindo o propósito que foi entregue em suas mãos, juntando músicos, afinando instrumento, aquecendo vozes. E todo, pensa, irmão, os ensaios com Asaf, como é que não era? Alex vai fazer até aqui, ensaio de música com as crianças. Vai, criança. Ih, você não dá não. Pensa a missão de Asaf. Passa-se o tempo. Escute isso. Asaf, no capítulo 73 de Salmos, é um dos salmos que Deus mais fala comigo. Porque o capítulo 73 de Salmos é um salmo de Asaf. É um salmo que ele vai declarar exatamente isso aqui. Quanto a mim, bota aqui para mim, Salmo 73. Os meus pés quase vacilaram, porque eu olhei para a prosperidade dos ímpios. Olha aqui, lá no versículo, pode botar no versículo 1. Com toda certeza Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quantos cultivam o coração. Passa. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não. Quem está falando isso? O músico pessoal de Davi, um homem de Deus. Ele está dizendo: ei, quase que os meus pés escorregaram, quase que eu vacilei, quase que eu desviei da fé. Mas por que ele está dizendo isso? Passa para mim. Porquanto eu acumulava o quê? Acumulava o quê? Eu acumulava inveja de quem? Dos arrogantes, ao ver a prosperidade desses ímpios. Passa. Eles não passam por crises e sofrimentos, e têm um corpo esbelto e saudável. Então, estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doenças, como a maioria das pessoas. Olha o que está acontecendo. Asaf está olhando para o comportamento dos ímpios e está escrevendo, está tirando conclusões. Por isso, a soberba lhe serve de colar, e em seu orgulho se veste de violência.
Do seu íntimo brota a maldade, assim como da sua mente transbordam todos os ardis. Eles zombam e suas palavras são repletas de malícia. Em sua arrogância exaltam a própria corrupção. Contra os céus dirigem palavras de suas bocas e pela terra fazem espalhar a maldade das suas línguas. Escute isso. Por isso seu povo se volta para eles e se delicia, sorvendo suas palavras até saciar-se. As pessoas se alimentavam das palavras dos ímpios, das mentiras, dos enganos. Aí alimentavam as pessoas. Tu já viu isso ou não? Cara, a pessoa está mentindo, as pessoas estão acreditando. Cara, esse cara está mentindo, cara. Eles questionam: acaso poderá Deus saber disso? A arrogância deles. O Altíssimo se ocupará desses assuntos? Deus não quer saber disso não, irmão. Tu acha que Deus quer saber de política? Tu acha que Deus não quer saber de nada disso não? Assim são os ímpios. Olha a conclusão que ele está chegando. Assim são os ímpios, sempre seguros, acumulando riquezas. Estão sempre em busca de coisas para si. Estão dispostos a matar, estão dispostos a roubar, estão dispostos a fazer qualquer coisa para se dar bem e para viverem bem. Passa. Pensando dessa forma, olha isso. Pensando dessa forma, em vão conservei puro o coração e lavei as mãos em sinal de inocência. Alguém entendeu isso aqui? Sabe o que ele estava dizendo? Todo o tempo que eu caminhei com Deus, servindo ao Senhor, por ficar observando essas coisas e deixar a inveja entrar no meu coração, eu me senti impuro. A conclusão que ele chegou: do que adiantou eu manter 10 anos da minha vida pura, 20 anos da minha vida pura, porque agora eu estou me sentindo sujo. Mas ele não para por aqui não, olha isso. Para que me atormento o dia todo e sou repreendido toda manhã? Caso levasse a efeito me expressar assim, eu teria renegado a linhagem de teus filhos. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, olha isso, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças. Passa. Até que entrei na casa de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Passa. Na verdade, tu os colocaste em terreno escorregadio e os fazem cair na destruição. Como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror. São como um breve sonho que se vai, assim que acordamos. Quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no meu íntimo curtia a inveja, olha isso. Era eu um insensato e ignorante. Minha atitude parecia contigo. Era semelhante de um animal. O que é um animal irracional, irmãos? Alguém sem capacidade de pensar e de raciocinar. Olha aqui, eu estou falando para você de um homem de Deus, que entrou em lugares de muitas guerras interiores. Aí passa para mim, só para eu terminar aqui o pensamento. Contudo, sempre estou diante de ti, portanto, tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges de acordo com os teus desígnios, e no fim me recolherá em... Aqui, a conclusão que ele chegou. Ele estava observando o comportamento dos ímpios, e ele estava vendo que os ímpios são arrogantes, são soberbos, vivem em busca de coisas para si. Só que, escute isso, quando eles morrem, qual é o destino final deles? Aí Asaf está dizendo: eu entendi quando eu entrei na casa de Deus, que eu não posso viver em busca dessas coisas, porque se eu fico em busca dessas coisas, o meu coração se torna impuro, e eu vou me tornar como um animal irracional. Escute, as coisas espirituais, elas não são terrenas, elas são
Quem serve a Deus não pode servir a Deus querendo coisas palpáveis dessa terra. Você precisa servir a Deus acreditando no que Ele tem para você, a vida após a morte, irmão. Nós não podemos servir a Deus querendo coisas materiais, coisas dessa terra. O que Deus tem para você não é palpável. Quer ver? Pega a alegria aí. Pega a paz para viver aí. Pega a libertação para a tua alma aí, pega a paz de espírito, pega a tua casa liberta, tua casa transformada, teu filho livre das drogas, livre da depressão, pega. Você não pega, porque tudo que é espiritual, a gente não pega, meu irmão. Mas tudo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. Aleluia. Então esse é Asaf. Aí vai inaugurar o templo de Salomão. Quantos anos Asaf dá? 65. O texto vai dizer que quando os sacrifícios começam a acontecer, os animais, as ofertas, Asaf olha para os músicos e diz: tudo pronto aí? Pronto. Barítono, soprano, meso, guitarra, baixo, teclado, tudo pronto, vamos. Começam as vozes a cantar, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e começa a cantar louvores ao Senhor, exaltando a Deus. A Bíblia Sagrada, escute isso, meu irmão, a Bíblia Sagrada vai dizer que os céus se abrem, uma nuvem de glória vem. Aonde estavam os cantores, aonde estavam os sacrifícios, as ofertas, a nuvem de glória cobre o tabernáculo, o templo de Salomão. A glória de Deus desce daquele lugar, toma todo o ambiente onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios da glória de Deus. A Bíblia diz que essa glória é chamada de Shekinah. A glória foi tão forte naquele lugar, meu irmão, que não teve uma pessoa sequer que ficou de pé. Aqui, Asaf não tinha vivido uma glória tão grande como essa que ele viveu. Mas por que ele viveu um nível de glória tão grande? Olha para alguém que está perto de você e fala: porque ele não desistiu diante das adversidades. Alguém entendeu isso? Você quer viver coisas grandes com Deus, meu irmão? Você quer viver nível de glória com Deus maior? Então aprenda com Asaf: não desista diante das adversidades. O tempo não pode te parar. O tempo não pode ser o seu inimigo. Ai meu Deus, o Senhor prometeu e não aconteceu. Ai meu Deus, já passou 10 anos. Ai meu Deus, já passou 20 anos aí, meu irmão. Escute uma coisa: o tempo não é problema para Deus e nunca será. Agora o que Deus quer de mim e você? Que eu e você continue acreditando que Ele é nosso Deus, Deus da nossa casa, Deus da nossa família, Deus da nossa vida financeira. Ele é Deus sobre tudo. Aleluia, aleluia. Então o que eu aprendo com Asaf, irmão? Escute, primeira coisa é que o tempo não pode mudar quem eu sou, mas o tempo precisa me levar a um lugar de maturidade com Deus. Aleluia, glória a Deus. A Ruth sai aqui. Vai sair. Sai. Você entende? O tempo, ele não pode ser o teu inimigo.
O tempo, ele precisa gerar em você maturidade. Sabe por quê? Eu tenho um filho de 10 anos. Se ele falar para mim hoje: pai, me dá um carro, eu vou dizer o que para ele? Por que não? Porque você não tem maturidade para dirigir um carro. Alguém já entendeu ou não? Deus fez promessa? Fez. Por que não cumpriu ainda? Porque você não adquiriu? Glória a Deus, aplauda ao Senhor pela tua vida então. Aleluia. O problema não é o tempo, o problema está na tua imaturidade. Porque se você alcançar a maturidade que Deus quer, deixa eu te falar uma coisa aqui: tudo que Deus te prometeu vai se cumprir. Tudo que você sonha, Deus pode te dar. Você entendeu isso ou não? Tudo que você sonha, Deus pode te dar. Por quê? Porque Deus vai olhar para você e vai falar: meu filho tem maturidade, eu posso entregar tudo que ele está me pedindo, porque ele não vai se rebelar contra mim. Entendeu? A segunda coisa que eu aprendo com Asaf e aqui eu vou entrando no término da mensagem, capítulo 51 de Salmos, está logo do lado. Se Asaf era músico de Davi, você concorda comigo que eles conversavam? Concorda ou não? Estamos de acordo então? Que havia reflexões, que Asaf chegava perto de Davi e falava: rei, estou com os pensamentos aqui, rei. E ali eles começavam a conversar. O texto que nós lemos, presta atenção, o texto que nós lemos, você consegue entender que dá uma conotação de que Deus está falando com o povo? No versículo, capítulo 50, primeiro, versículo 7 diz assim: escuta, meu povo, eu vou falar, vou testemunhar contra ti, Israel, eu sou Deus, teu Deus. Olha o que Deus fala para Asaf: não te repreendo pela falta de sacrifício, escute isso, nem pelos holocaustos, pois trazes as tuas oferendas dia após dia. Olha o que Deus está dizendo para Asaf: Asaf, eu não repreendo o povo por causa de ofertas, porque ofertas eles trazem dia após dia, ou seja, todos os dias. Isso aí para mim não é problema, que o povo oferta. Versículo 9: contudo, não, olha o que Deus fala: eu não tenho necessidade de nenhum novilho de seus estábulos, nem de bodes dos teus apriscos, pois todos os animais da floresta são meus. Alguém está entendendo isso? Como são as cabeças de gados aos milhares nas colinas, conheço todas as aves da montanha, e os répteis do campo me pertencem. Se eu tivesse fome, olha o que Deus está dizendo: se eu tivesse fome, eu não o diria a ti. Pensa Deus falando para Asaf: eu estou com fome, Asaf, sacrifica lá um bicho para mim lá. Deus está dizendo: se eu tivesse fome, eu não falaria para você, pois a mim pertence o mundo e tudo que nele contém. Versículo 13: por acaso comerei carne de touros e beberei sangue de bodes? Olha o que Deus está falando. Versículo 14: como sacrifício, oferece a Deus a tua ação de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Eu vou voltar nesse texto aqui. Deus está falando com Asaf: Asaf, eu não me interesso com morte de animais, eu não quero saber de animais mortos e nem de sangue derramado. A primeira coisa que a gente aprende com Asaf é que o tempo não pode alterar quem nós somos, amém? E não pode interferir na promessa. O que Deus prometeu está prometido, está de pé. A segunda coisa que eu aprendo com Asaf, que eu anotei aqui para falar com você, é que o que Deus quer achar em nós. Eu falei o tema da mensagem? O tema da mensagem que eu coloquei foi: o que Deus quer encontrar em mim. O que Deus quer encontrar
Então a primeira coisa que Deus quer encontrar em mim, que o tempo não vai mudar quem eu sou, mas vai me levar a um lugar de maturidade para eu viver as promessas. Amém, gente? Alguém está comigo aqui no culto? Alguém? Você veio? Aleluia! A segunda coisa que Deus quer encontrar em mim, está aqui. Deus quer encontrar em mim um coração quebrantado e contrito. Asaf e Davi conversando. Asaf está, Davi, Deus não está se agradando desse negócio de morte de animais. Deus não está se agradando de sangue, de sacrifício. Davi começa a conversar com Asaf. Asaf, eu entendo o que você está falando. Aí entra o capítulo 51. O capítulo 51 é uma expressão de adoração de Davi a Deus, que é um capítulo de arrependimento. Aí, olha isso, Asaf está dizendo: Davi, Deus não está se agradando de morte de animais. E Deus falou para mim que Ele não fica querendo comer sangue de bode, Ele não quer comer carne de bode, Ele não quer esses sacrifícios, Davi. Aí Davi, eu acredito que Davi vai orar para entender o que Deus procura e o que Deus quer encontrar em nós. Aí entra o versículo 16 do capítulo 51. Olha o capítulo 51, versículo 16. Olha aqui, olha o que está dizendo: não te deleitas em sacrifício, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu ofereceria. Opa, alguém está entendendo? Alguém fez o link? Asaf está dizendo: Davi, Deus não se agrada de animais, Davi. Deus não quer saber da morte de animais. Por quê, Davi? Porque do Senhor é toda a terra. Todos os animais que estão no céu, na terra, embaixo da terra, pertencem a Deus, Davi. Aí Davi vai diante de Deus agora e começa a trazer essa expressão: não te deleitas em sacrifícios, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu ia fazer de montão para o Senhor. Mas Davi está percebendo, conversando com Asaf, que Deus não quer saber disso. Segue. Versículo 17. O que Deus quer encontrar em mim? Um coração quebrantado e contrito. Versículo 17. O verdadeiro, pega isso, e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, jamais será desprezado por Deus. Deus está falando para Asaf e para Davi: eu não quero mais morte de animais, eu quero vocês para mim, com um coração quebrantado e contrito. O que significa um coração quebrantado, irmão? Um coração quebrantado é um coração que não está endurecido, que foi transformado por Deus. O que Deus quer é um coração que não esteja endurecido para Ele. E nós temos vivido uma geração dura, irmãos, de jovens duros, de corações duros. As pessoas não querem reconhecer quem Deus é. Parece que Deus tem que fazer uma promessa de uma casa, de um carro, para poder eles reconhecerem quem Deus é. Mas deixa eu te contar, Ele é antes de você nascer. Antes que tudo viesse a se formar, Ele sempre existiu. Ele não tem que provar para você quem Ele é. Você que precisa acreditar em quem Ele é. Aleluia. E o que é um coração contrito? É um coração que sente arrependimento pelos pecados ou pelas ofensas feitas a Deus, que expressa contrição. O que Deus está dizendo para Davi e para Asaf: vocês matam muito animais, mas eu estou sondando é o coração de vocês. Você entendeu isso ou não?
Não importa o que você diga sobre Deus, ou que você fale de Deus, ou que você faça dizendo que está fazendo para Deus. O que Deus está fazendo é sondando o teu. Por isso Davi, aqui com a inteligência que Deus deu a ele falou: ei Deus, eu já entendi, porque se fosse para te agradar com morte de animais, eu já tinha matado todos. Mas agora eu estou entendendo que o Senhor não quer saber do que eu estou fazendo, o Senhor quer saber de quem eu estou me tornando por dentro. Ai, alguém entendeu isso aqui nessa noite? Deus quer saber quem você está se tornando por dentro para Ele, meu irmão. É um coração quebrantado, contrito. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, olha o versículo 18. O versículo 17 ele termina dizendo, que Deus jamais desprezará esse coração. Versículo 18: que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Versículo 19: então te agradarás. Opa, olha aqui. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros. Dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Opa, olha Davi agora. Agora eu entendi. Eu estava matando animais, sacrificando animais para o Senhor, mas eu percebi que eu mesmo estava distante do Senhor. Eu estou fazendo coisas para Deus, em nome de Deus, mas eu estou distante de Deus. Quando ele chega a essa conclusão, ele fala: peraí, aqui no versículo 19 ele está dizendo, Deus agora até recebe sacrifícios, mas de quem ele recebe? De quem tem um coração quebrantado e contrito. Olha para a tua mão assim, olha para a tua mão, está olhando para ela? Agora olha o que eu vou dizer para você. Deus quer o trabalho das suas mãos, mas o trabalho das suas mãos tem que estar alinhado com um coração quebrantado e contrito. Alguém está entendendo isso? Segunda coisa, o que Deus quer encontrar em mim: um coração quebrantado e contrito. Coração quebrantado, o que significa, pastor? É um coração que não está endurecido para Deus. Você pode olhar a tradução no Google, está lá no Google. Coração quebrantado é um coração que não é endurecido para Deus. Entende? Coração contrito é um coração em arrependimento. O coração não está duro, está em arrependimento. A terceira coisa que eu aprendo com Asaf, e eu termino a minha mensagem. Terceira coisa, eu preciso aprender a ter um coração grato. Um coração em agradecimento. O que é um coração grato? É um coração em agradecimento e louvor a Deus. Deixa eu te contar. Esse sentimento é o sentimento mais raro que você pode encontrar em um ser humano. Gratidão. É o sentimento que as pessoas têm mais dificuldade de manifestar. Por quê? Porque as pessoas, elas estão sempre achando que alguém é obrigado a fazer alguma coisa por elas. Então, quando você acha que alguém é obrigado a fazer coisas por você, quem faz bem para você, você não é grato. Entendeu ou não? É como se você dissesse para a pessoa assim, você está fazendo porque você é obrigado a fazer. Agora, deixa eu te contar uma coisa, ninguém é obrigado a fazer nada por você não. Ninguém é obrigado a fazer nada por você. Mas já que alguém fez alguma coisa por você, seja grato. Aprende a ser grato. A falta de gratidão é um sentimento de pessoas que são soberbas, são altivas. São pessoas altivas. E a Bíblia diz assim, o olhar altivo, Deus rejeita. O que eu aprendo aqui, irmãos? Está lá no Salmo 50. Que nós lemos de Asaf. Depois dele entender
o que ele precisava, depois dele entender o que ele precisava manifestar e o que Deus estava procurando nele. Deus estava procurando nele um coração quebrantado e contrito. Deus estava procurando nele que ele fosse uma pessoa firme com o Senhor e que o tempo não mudasse quem ele era, independente do tempo. Mas a terceira coisa que eu aprendo com ele é ter um coração grato. Está lá no versículo 14 do capítulo 50, que diz assim, ó: como sacrifício oferece a Deus a tua ação de graça e cumpre teus votos para com o Altíssimo. Alguém entendeu isso aqui? Ele está dizendo, com ações, cumpre teu sacrifício, como sacrifício, não é o bode, como sacrifício, não é o touro, como sacrifício, oferece a Deus a tua ação de graça. É tão simples de entender, que às vezes eu fico até com dúvida se tu está entendendo. O sacrifício que Deus quer da gente. Deixa eu te contar uma coisa. Eu já fiz algumas perguntas para Deus, alguns questionamentos sobre: Senhor, e aquelas pessoas que estão lá dentro da selva, que ninguém consegue falar com elas do amor de Jesus, porque o evangelho tem que ser pregado? E a resposta que eu obtive foi: toda a criação, ao olhar para a obra da criação, precisa reconhecer que Deus existe. Alguém entendeu ou não? O cara pode estar lá no final do mundo, e ninguém conseguir falar para ele de Jesus, mas ele tem que olhar para toda a criação e dizer: existe um Deus no céu, existe um Deus que fez todas essas coisas aqui. O que ele está manifestando? Ele começa a manifestar ações de graça. O problema é que nós somos tão ingratos. Eu vou falar aqui daqui a pouco. Quem quer entregar a vida para Jesus? Alguém vai dizer: não, eu não quero, porque eu não quero largar o pecado. Eu não quero porque eu não quero largar o mundo. Eu não quero porque eu bebo, porque eu fumo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo outro, e por aí vai. O que você está dizendo para Deus? O que você está manifestando para Deus? Ingratidão. Porque o que é ser grato? É você reconhecer o bem que alguém fez por você. Fecha os olhos por um segundo. Todo mundo. Respira fundo, bem fundo. Mais uma vez, vai. Agora abre os olhos. Teve gente que não fez isso hoje. Teve gente que essa madrugada parou de fazer isso. Teve gente que não amanheceu, bro. Não acordou. Por quê? Faltou o ar. Quem é que dá o ar? Deus. Então, peraí. Então eu já tenho motivos para ser grato. Quando você estava em casa hoje, que você acordou, galera que acorda meio-dia, cheio de remela. Mãe, ei, comprou pão. Está na mesa o pão, filho. Tem café? Tem. Ah, mas eu vou beber Nescau, não quero café não. Nescau, filho. Almoço. Mãe, o que tem no almoço? Arroz, feijão e ovo de novo, mãe. Aí quando tu dá um rolezinho na África, tu vê neguinho comendo biscoito de barro. Para se manter vivo, tu fala: cara, que ovo abençoado, Jesus. Eu te dou graça por esse ovo que está na minha mesa nessa noite. Ovo de novo, mãe. É, glória a Deus, mãe. Porque tem gente na África que come biscoito de barro para se manter vivo. Final de ano. Mãe, eu quero um tênis novo. Não tem dinheiro. Não acredito, eu vou passar com esse tênis velho. Tem gente na África, meu irmão, que não tem um par de chinelo no pé. Você tem um par de tênis, glória a Deus. Eu não estou descalço.
Quantas peças de roupa você tem no seu guarda-roupa? Você escolhe para vir para o culto, né? Tem gente que não tem a segunda peça para usar, está todos os dias com a mesma roupa. Pastor, o que o senhor está fazendo? Está me torturando? Não, eu estou mostrando para você que você precisa ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele já te deu. Não é por aquilo que você não tem, é por aquilo que você já tem, meu irmão. Porque você fica olhando para aquilo que você não tem, aí tu vai fazer igual Asaf, vai te tornar um animal irracional. Porque animal irracional, ele tem a incapacidade, ele não tem a capacidade de pensar e ser grato a Deus. Mas você tem. Você é o único ser que Deus deu a capacidade de raciocinar. Motivo para ser grato você tem todos. Por que você não é? Porque você é um ingrato. O que Deus procura, Asaf está dizendo, o que Deus quer encontrar em mim? Um coração grato. Alguém que aprenda a agradecer pelo que tem, não por aquilo que não tem. Porque o que não tem, meu irmão. Mas aquilo que eu já tenho já é motivo suficiente para eu louvar a Deus e agradecer o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Sacode essa pessoa que está do seu lado e fala: agradeça, agradeça. Fala: agradeça, agradeça. Começa a agradecer. Começa a agradecer, começa a agradecer, começa a agradecer. Seja grato a Deus, seja grato pelo que você já tem. Seja grato pelas bênçãos que Ele já te deu. Seja grato, meu irmão. Você não tem tudo que você queria, mas você tem o suficiente para se manter vivo. Você pode ficar de pé. Aleluia. Eu coloquei uma conclusão aqui sobre Asaf. Asaf, ele viveu essa experiência sobrenatural de ver a Shekinah, de ver a glória de Deus sobre o ambiente que ele estava, a ponto de ninguém ficar em pé. Ele viveu essa experiência. E além dele ter vivido essa experiência, ele deixou um legado. O legado dele ecoa até os dias de hoje. Tanto que eu estou aqui falando para você. É assim quando a gente acredita no Senhor. É assim quando a gente acredita na promessa que Ele nos faz e que Ele nos fez. É assim quando a gente permanece, irmãos, em meio, mesmo diante de tempos difíceis. O nosso legado fica. Um dia eu vou partir dessa terra, você também, você não é eterno aqui. Qual é o legado que você está deixando para aqueles que virão depois de você? Qual é o legado que você está deixando? Qual é o legado que você vai deixar? O que você está construindo? O que você está construindo na sua vida? O que você já construiu até o dia de hoje? Você não pode vegetar, irmão, você tem que viver. Vou falar de novo. Deus não te fez para vegetar. Deus te fez para viver. Quem vegeta não constrói nada. Não sonha, não planeja, não tem objetivo, não sabe onde quer chegar. Vive como o vento, para lá e para cá. Deus não te chamou para viver assim. Deus te chamou, meu irmão, para você construir algo. Eu quero orar com você. Você pode fechar os seus olhos. O meu apelo nessa noite é para todas as pessoas que entenderam essa mensagem. Eu vou fazer 2 orações nessa noite, direcionadas. A primeira, eu quero orar por pessoas que receberam promessas de Deus e o tempo esfriou a promessa do teu coração. O tempo esfriou. Mas a adversidade começou a trazer dúvidas sobre você. E isso foi minando a tua fé, foi minando o teu coração.
A minha oração vai ser para Deus avivar a promessa outra vez dentro de você. Não importa, Asaf ficou 15 anos preparando aquele coral. Passou o tempo, mas ele permaneceu. E ele viveu coisas extraordinárias. A minha primeira oração é para você, que Deus já fez promessa para a tua vida, e você quer que Deus aqueça o teu coração outra vez. Sai do seu lugar, vem para cá, para perto do pastor, e eu quero orar por você. A minha segunda oração